A próxima é importante, não posso pular a próxima. Aí, ó. O sal interage com a água. Por ambas serem moléculas polares, o sal tem um ponto de fusão inferior ao da água. Quando ambas reagem, o ponto de fusão da água diminui à medida que o sal reage com a água. Aí, aqui, ó. Essa questão aqui, eu muito buguei, porém, depois eu entendi o meu bug, que é o que eu vou falar para vocês prestarem bem atenção, que é na parte de compreensão de texto. O suco do repolho pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Por isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH com valores de 1 a 14, que mostra a seguir. Nessa indicação, eu quero ressaltar que o 1 ele é muito ácido e o 14 ele é praticamente não ácido. Então, como o 1 é muito ácido e o 14 é um não ácido, o meio, que seria 7, 8, seria aquela parte onde, tipo assim, seria o neutro. Aí a questão é, utilizando-se um indicador ácido-base em a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem que, respectivamente, as cores. Quais cores vocês acham que é? Da saliva e do suco gástrico? Calma. Bom, eu Tá, desculpa. vou. Ai. O vermelho seria pouco ácido e o amarelo Não, muito muito ácido? ácido. Não, o É vermelho muito que ácido. isso, o 1 é o muito ácido Então, e o 14 é o não ácido. eu não sei se a saliva é mais ácida do que o suco gástrico. Não. Esse é o ponto-chave da questão. Roxa e vermelha? E você, Maria Lontrinha, o que tu acha? Bom, eu vou de Calma aí, gente. rosa e roxo. De E? C. Ah, tá, você vai ser. Então, eu vou te explicar agora o seu erro, Maria. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu li, eu tinha visto utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico. Na minha memória, simplesmente apagou essa parte do suco gástrico. Sinceramente, eu falo, sumiu. Eu só fiquei na percepção de saliva humana. Eu falei, bom, a saliva humana é algo que tem que ser neutro, por conta que, como no nosso estômago já tem bastante ácido para o diluimento dos alimentos e tudo mais, a saliva humana é algo que tem que ser no neutro para neutralizar o ácido do estômago. Foi então aí que eu errei. E depois, quando eu relendo, para eu conseguir entender onde eu tinha errado, eu percebi que pede de duas coisas diferentes, que seria a saliva e o suco gástrico. O suco gástrico, como eu disse, ele normalmente é ácido para conseguir dissolver o alimento quando a gente come e tudo mais. Tanto que, se houver, tipo assim, a mudança do pH ou da boca ou do estômago, a gente ganha. Ocorre de ocorrer problemas de saúde por conta que pode ficar mais ácido por mais tempo em nosso estômago, gerando a gastrite, ou se não, a falta dela, que seria meio que a falta da diluição do alimento, a falta do ácido. Porém, sim, é a roxa e vermelha, pois aqui o pH da saliva humana é em torno de 6,8 a 7,2, que entra mais para o roxo, que seria no neutro. E o pH do suco gástrico é de 2.
que é onde o pH do nosso corpo é mais ácido. Em si, nessa, eu não falo nem para vocês decorarem a tabela, porque provavelmente essa tabela onde mostra os níveis de pH vai ter. A única coisa que eu falo, que eu, pelo menos, me ajudou bastante tenta, tipo assim, achar uma lógica. Por exemplo, da saliva humana. Se você não souber, tipo, pesquisa, você não vai poder pesquisar na hora. Se você não tiver pesquisado antes, você pensa, no nosso corpo, se a saliva fosse muito ácida, poderia ocorrer prejudicialmente nos nossos dentes, na nossa língua, ocorrer, tipo, aquela... Cara, como que é o nome? Corrosão. Meio que uma corrosão, porque o ácido corrói normalmente. Então, e se não tiver muito ácido, acontece que... como que eu posso falar que gera? Fica algo meio... Não é paposo. Não fica algo muito bom, tipo assim... Não é algo que fica naquele estado gostoso. Nunca é gostoso, né, na verdade. Mas em si o que eu falo tentem achar um sentido do porquê eles estão perguntando aquilo. Tipo assim, um sentido de como vem, para onde vai e para que serve. No caso do pH. Porque normalmente eles sempre usam isso. Eles não vão te dar densidade, sinceramente. Porém, eles meio que, tipo assim, vão te fazer querer pensar nessa mesmo. Você tinha que pensar em todo o sistema gástrico nosso, desde a saliva da boca até no suco gástrico, que seria a mistura de tudo para saber mais ou menos como funciona. O suco gástrico é algo que normalmente a gente já sabe, porque que ele é mais ácido, então ficaria mais em dúvida do rosa e do vermelho. Porém, como é algo bem ácido para fazer a corrosão dos alimentos, então normalmente se jogaria por vermelho. O que mais geraria dúvida seria a saliva humana. Essa daqui, gente. Essa daqui eu fiquei, mas gente, como assim? Não me lembro de ter visto essa. Provavelmente eu errei por não ter visto. Essa daqui é sobre hidrocarbonetos. Que é uma das coisas que mais caem são hidrocarbonetos e coisas do tipo. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir de folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturação. Aí pede, considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula tem? Vocês saberiam me dizer o que seria essa molécula π? Não. Eu fazendo uma pesquisa, eu descobri que a molécula π ocorre em ligações duplas e triplas. Que, quando, tipo assim, ocorrem todas as ligações. Porém, na ligação simples, você tem... você não se encontra a molécula π, porque a molécula π seria aquela ligação a mais. Sabe? Que faz, por exemplo... seria a ligação... As ligações, tipo... paralelas. Que estão, tipo assim, paralelas a uma outra ligação. São aquelas ligações juntas. Eu vou tentar ver se... Não precisa passar o vídeo, gente. Vou saber explicar. Vocês chutam alguma? Como eu disse, são as ligações paralelas. São aquelas que são mais do que simples. Não são as ligações simples. São as ligações diferentes de simples. Eu ia chutar aqui 4, então letra C. Não, porque tem, ó, tem essas duas aqui, ó. Não dá pra ver, né? Sabe essas com dois pauzinhos aqui, ó, no final da imagem? Então seria uma, duas, seriam três.
Olha, João, Ah, infelizmente é aqui não 4 faz. mesmo. É 4 mesmo. É, tá certo. Você errou, João. Porém, é 4. 4. Por quê? Sim. Ó, colocando essa imagem dá para perceber melhor. Nessa ligação dupla, ocorre que tem um pi. Calma aí, deixa eu tentar achar o outro nome do outro lá, porque o outro nome que decifrava certinho o que era o outro. Porém, simplificando, quando ocorre a ligação simples, não tem o pi, porque o pi é zero. Na ligação dupla, temos um pi. Calma aí, gente, eu achei o nome aqui. Sigma. Nas ligações simples, apenas temos os sigmas, que seriam esses tracinhos retos. É que eu não tenho uma caneta que consiga demonstrar, mas vocês. Gente, o que eu fiz? Ah, tá. Que seria o tracinho simples seria a sigma. Numa ligação dupla, temos uma sigma e um pi. Em uma ligação tripla, temos uma sigma e dois pis, que seriam a sigma A normal, a central, e o pi, as que ficam ao seu redor, que seriam as a mais, as consideradas a mais. João, tem até que hora, fazendo favor? São João? 2 horas para cada um, né? Então, você começou às 7, você vai até às 9. Então dá tempo. Porque senão eu ia pular algumas questões que o pessoal. Depois te explico. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para os familiares, as familiares pilhas e baterias portáteis, comercializadas no território nacional e os critérios para os padrões de seu gerenciamento ambiental adequado. Os estabelecimentos comercializam esse produto, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e baterias usadas para repasse ou respectivos fabricantes ou importantes. Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esse produto é o que diz ali naquele texto, que fala que como a gente consome pilhas e baterias, temos que descartá-las da maneira correta. E uma das maneiras corretas seria, ao comprarmos outras pilhas e outras baterias, devolver para quem a gente comprou, para os vendedores, as já usadas, para eles sim poder fazer devolver para o fabricante, para os comercializadores, para eles derem um destino correto. Ou também tem aquelas normalmente que muitos lugares fazem, que seriam a coleta de pilhas, porque se descartarmos ela em lugares errados, pode ocorrer muito problema, por conta que mesmo quando tipo, as pilhas param de pegar, as baterias, elas ainda continuam soltando aqueles pozinhos que contém nela. Vocês dão alguma dica de alguma resposta? De B, qual seria a destinação final delas? é lixo seletivo, não é? Maria? Deixa eu ver se tem alguma coisa nos comentários aqui. Não, a letras na Lucília tinha colocado, mas acho que é no exercício anterior. Pode colocar nos comentários, pessoal, também, quem não quiser abrir o microfone para falar, tá? Que eu tô aqui para auxiliar nisso. Bom, acho que ninguém sabe, então essa. Essa é fácil até, né? Seria B, não é? Que é seletivo, Não, João. coletivo. Não? É aí. Que em Eu si ia, seria aquele famoso. Oi? eu ia chutar na mais grande, que é a E. Cara, que eu não tô conseguindo ler aí. Eu vou pegar
aqui no PowerPoint. Destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. Que, tipo assim, que nessa última, eles literalmente falam, tipo assim, como eu expliquei ali, devolver para os fabricantes para eles darem o seu destino, que seria ou a reutilização de alguns dos seus componentes para a fabricação de novas. Por isso que eu quis dizer que eles têm que devolver ao destinatário, tipo assim, de quem saiu. Que eles sim sabem como o que fazer corretamente com as pilhas, que em si seriam a reutilização de alguns componentes e o descarto correto dos componentes que eles não utilizariam. Em si, é isso. Essa daqui. Calma aí, rapidão, gente. Não é. Maria Lontrinho, chuta algum? É o quê? Tu chuta alguma? Ai, eu nem escutei. Não tinha aparecido pra mim. É que essa aqui eu não li porque eu tô observando um negócio aqui pra ver. Quer que eu leia, Maria? Tá. Você lê, fazendo favor? Não, eu vou ler aqui, ó. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um destes poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas abaixo. Equação 1, equação 2. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o. Então tem que analisar o que muda nas equações ali. 2 Não, mas SO2 mais. em si, tipo assim, essa aqui é aquela questão que eles te dão a fórmula, porém, se você prestar atenção no enunciado, você consegue, tipo assim, pegar na lógica. Porém, por quê? Ali fala, muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e animais. Um desses poluentes reage em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações. Aí mostra as equações. Porém, se você prestar atenção nessas primeiras duas frases, que falam o que eles soltam e com o que reage, meio que já dá aquele. Tá. Tipo assim. É o que hoje em dia acontece. Hã? Chuva ácida? Maria? Bom, eu vou nascer. Nesse caso, seria a chuva ácida. Por quê? Ao entrar em contato com a água, ele deixaria a água meio mais ácida, que quando ocorresse a chuva, a decantação da chuva, ocorreria de estar caindo com os ácidos que foram liberados por esses poluentes. Esses poluentes entraram em contato, se misturaram com a água e cairiam como forma de chuva ácida. Que é uma das coisas que mais acontece hoje em dia. Você vê e, tipo, normalmente as chuvas não são limpas, sempre tem um pouco de ácido nas chuvas e tudo mais. Seriam as famosas chuvas ácidas. Quanto mais poluentes são soltos, mais ácido é a chuva. Aqui, ó. SO2 liberado gera a formação de SO3, que em contato com H2O, presente na atmosfera, gera SH2O4, que é um ácido forte, gerando que chamamos de chuva ácida, que seria os gases poluentes em contato com a água, geram o ácido que cai na chuva. Uma das estratégias para a conservação de alimentos e salgamento, adição de cloreto de sódio, NaCl,
historicamente utilizados por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar a carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Que seria aquele salgar o alimento para que não ocorra, tipo, para ele não estragar facilmente, que no qual, quando ocorre isso, acontece uma mudança. E qual mudança dessa seria? Qual tipozinho? Vou ler as opções. A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. D. Os íons Na+, e C1- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Ou E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas. Seria Alguém? Maria Lontrinha, o que você chuta aí? E por que você chuta? Ai, meu Deus do céu. Apesar que o meu pai e minha mãe faz isso, mas sei lá. Não sei. Deixa eu ler aqui. Eu vou na E. João, Inhoé. as outras pessoas que estão na aula, Raíssa, Vocês estão aí de enfeite? Ninguém fala nada. Acho que é a letra A. A Lucila falou agora. A resposta certa em si é a letra E. Por que a letra E? Porque quando a gente pega os alimentos, coloca em contato com sal, como ele diz, tira a água de dentro do alimento, que seria em si a desidratação do alimento, que seria Isso, aí a carne seca. fica seca. Que seria um exemplo a carne seca, que é aquele salgamento e também deixada no sol. Então, tipo assim, tira a água e a água já é remetida a sair de perto do alimento para que não volte para dentro dele. Então, seria a salgação e a desidratação do alimento. Aí essa daqui, que é a 13. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso à aceleração centrífuga obtida pela rotação em um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação de substâncias ocorre em função a. Diferentes densidades. B. Dos diferentes raios de rotação. C. Das diferentes velocidades angulares. D. Das diferentes quantidades de cada substância. E. Da diferente coesão molecular de cada substância. Gente, quando vocês vão pensar na resposta, eu vou buscar uma garrafinha de água que a minha acabou. Ok. E aí, Maria Lontrinha, o que tu acha? Bom, eu não sei, essa daí tá meio complicada. E Lucila, chuta alguma aí. O povo entra na aula pra ficar de enfeite. A Lucila participou, pô, que isso? Ela participou. Não A quer Raíssa falar, pelo Gouveia, menos tá aí. escreve, né, gente? Ué. Ela não sabe. E a Raíssa Gouveia, o que tu acha? A Raíssa Gouveia, eu acho que não está entre nós, mas a Lucila disse que não sabe, Maria. E a Maria Lontrinha, o que você chuta? Você tem que chutar uma, filha, vamos lá. Maria, você é a nossa salvação. É, a nossa Que nem guerreira. minha prima tá salvando, né, Maria Eduarda?
Depois nós vai ter Gata uma dormindo. conversa, meu bem. Não vou dizer nada, João. Eu acho que é A, porque Ai, ela serve a diferentes densidades. eu vou na E. A resposta certa dessa é a. Ah, É porque Aí assim, agora você não erra mais essa, não fica chateado. Pô, acho que é isso. eu vou ler diretamente a explicação, porque a explicação já tá, tipo assim, bem resumida. Porque quando eu fui pesquisar as respostas e tudo mais, eu já resumi bem resumidinha essa. Corpos com densidades diferentes, de acordo com as leis de Newton, terão a aceleração diferente. Devemos lembrar também que essa força é uma pseudo-força, pois é recebida apenas por observadores em referência não inércias e movimentação e rotação em relação a um referencial inercial. O que seria isso? Como ele disse, que os corpos diferentes, corpos com pesos diferentes, que seriam as densidades, recebem uma rotação diferente. Não uma aceleração, no caso. A rotação seria a mesma, porém a aceleração de cada corpo, por conta das densidades que são diferentes. Essa última parte que quer dizer que a gente percebe, porque a gente está de fora olhando, porém que a gente percebe que está separando tudo mais. Porém, quando está ali dentro, tipo assim, dificilmente dá para se perceber a separação. Apenas dá para se perceber no final, quando a máquina para, que houve a separação. Gente, eu tô achando que toda hora tá querendo entrar alguém. Mas é barulho só.